Eu, destoando de um pouco do que foi colocado aqui até agora, nas últimas 2 horas, que eu pude pacientemente assistir ali da minha cadeira, eu quero falar de um novo Brasil que eu observo com muito otimismo. Hoje, ao aprovar na comissão, na CCJ, o fim do fórum privilegiado, no relatório do senador Randolph, do qual eu já havia assinado, e também por parte do relatório do senador Requião, da Lei do Abuso de Autoridade. Sobre a Lei do Abuso de Autoridade, eu já tinha me manifestado anteriormente de que, da forma como estava, eu não iria votar a favor. Já tinha recebido a diretoria da CONAMP, também recebido representação do Ministério Público de Mato Grosso e do Judiciário, em que não poderíamos colocar em risco o trabalho do Judiciário, de que, de repente, uma interpretação errada ou equívoca de uma lei pudesse estar penalizando um juiz ou um promotor no seu trabalho, naquela função que ele estava exatamente exercendo, que é a sua atividade como jurisdicionado. Mas, após o acordo efetuado de que, por unanimidade, na CCJ hoje foi aprovado o relatório e possivelmente hoje nós ainda possamos aprovar aqui, com certeza terá o nosso apoio, porque nós estamos, ao mesmo tempo que acabamos com o fim do fórum privilegiado para todos os brasileiros, ficam todos iguais perante a lei, mas também acabamos com o abuso de autoridade, aprovamos a lei do abuso de autoridade que possa penalizar aquelas pessoas que usar do seu cargo, seja de vereador, prefeito, governador, presidente da República, de policial, de juiz, de promotor, de delegado ou de ministro do STF. Todos são iguais perante a lei e estão sujeitos às normas da lei e que muitas vezes, nesse debate, presidente, teve uma discussão de que parece que essas pessoas, caso cometessem alguma irregularidade, seriam julgadas por nós políticos. Na verdade, qualquer abuso de autoridade que acontecer, a partir da aprovação da lei, serão julgados pelo próprio Poder Judiciário e não pelas questões ou por políticos. Então, eu quero parabenizar o entendimento que houve na CCJ, de que o relatório aprovado por unanimidade, que nós possamos aprovar no Senado, tanto a lei de abuso de autoridade, como também o fim do fórum privilegiado. E quando eu falo em otimismo do novo Brasil, eu falo ao contrário daqueles que me antecederam, porque aqueles que me antecederam, eu não vi nenhum, pelo que eu conheço da vida deles, que geram emprego nesse Brasil. São pessoas que sempre viveram à custa do poder público nas suas atividades e que sobem à tribuna para simplesmente fazer aquilo que é o indesejável, jogar o funcionário contra o patrão e o patrão contra o funcionário, como se um não dependesse do outro. E foi isso que a gente assistiu aqui, das pessoas que me antecederam aqui na tribuna. Nós temos que pensar que, quando nós estamos falando numa reforma da lei trabalhista, é essencialmente necessário. O Brasil não pode conviver com a situação que está hoje, de uma lei trabalhista em que sindicatos e alguns advogados montaram uma máfia para extorquir o empresário brasileiro. Ninguém vai querer ser empreendedor no Brasil com a situação que está hoje, com a extorsão que existe, de que o trabalhador trabalha com você durante 1 ano, 2 anos, recebe 1, 2 mil, 3 mil por mês, daqui a pouco entra na justiça pedindo 200, 300 mil de indenização e que muitas vezes não são comprovadas, e, aliás, a maioria das vezes não são comprovadas, mas quem tem que provar, ao contrário, é o empregador, e a lei trabalhista está totalmente defasada, já tem mais de 50 anos essa lei, então é necessário, para que as empresas continuem investindo no Brasil, acreditando no Brasil, e não levando as suas sedes, gerando emprego no Paraguai ou na China, que nós tenhamos essa lei trabalhista aprovada tanto na Câmara hoje, se Deus quiser, como também em breve aqui no Senado, para dar tranquilidade aos empreendedores brasileiros, aos empregados brasileiros e também aos funcionários que hoje estão aí, mais de 15 milhões de desempregados, que vão procurar emprego e ninguém quer dar emprego. A pessoa quer trocar a mão de obra por uma máquina. Quanto mais ele puder colocar máquina dentro da sua indústria, da sua empresa, e menos mão de obra, isso vai acontecer, porque
esse sentimento que existia antes, de você gerar emprego, de você ser humano, de você ajudar, isso está acabando. Todo mundo está ficando com o coração duro em função das colocações que são feitas por aquelas pessoas que deveriam ter responsabilidade de jogar o trabalhador contra o empregador e o empregador contra o trabalhador. Por isso, a reforma trabalhista é muito bem vista, a lei de terceirização é muito bem-vinda, a reforma da Previdência não é questão do presidente Temer querer ou não querer, é uma necessidade do Brasil. Nós estamos aí num momento em que juros em baixa, inflação em baixa, em função de uma perspectiva de um Brasil diferente, não daquele Brasil do populismo que nós tínhamos até o ano passado, que afundaram o Brasil, colocaram na situação que se encontra hoje e que sobe aqui na tribuna para dizer que não tem nada a ver com eles, que não tem responsabilidade nenhuma. O que o presidente Temer está tentando fazer é dar um pouco de responsabilidade para esse país, aprovando uma lei que limita o teto dos gastos, que foi aprovado na Câmara e no Senado, aprovando uma reforma trabalhista, aprovando uma reforma da Previdência, aprovando a nova legislação para o ensino médio. E tudo isso respeitando os direitos, não tem ninguém aqui respeitando direito, mudando aquilo que não é direito, mas pensando num país mais responsável, mais justo e pensando num país para o futuro. Sobre a greve geral de dia 28, que está programada, presidente, eu entendo que isso aí é um movimento político do Partido dos Trabalhadores, de algumas centrais sindicais, as centrais sindicais porque não querem perder a mamata do desconto obrigatório que eles têm hoje dos funcionários para passar diretamente para a conta deles, o Partido dos Trabalhadores tentando recuperar um eleitor que ele já perdeu há muito tempo e que não volta mais, porque sabe que, na verdade, eles não defendem os pobres, não defendem os trabalhadores, defendem eles próprios. E a Igreja Católica, de que eu faço parte da Igreja Católica, vim aqui na tribuna falar que o bispo, o arcebispo, o papa, está apoiando esse movimento de greve, eu acredito que isso não deve ser colocado dessa forma, porque eu sou católico, vou na igreja todos os domingos e nunca o meu padre ou o meu bispo me orientou dessa forma. A Igreja Católica tem que orientar e orienta, de que nós temos que ser justos, ser solidários e ajudar nosso irmão. Essa questão de greve geral para poder jogar um contra o outro não é coisa que Deus incentiva, que Jesus não incentivou e que é usado politicamente por algumas pessoas, influenciando alguns padres ou pode ser até alguns pastores, mas o que nós temos que pensar no momento é no Brasil, na responsabilidade que nós temos com o nosso país e acabar com essa demagogia que tem aqui na tribuna do Senado, que eu fico com nojo. Eu fico com nojo de umas demagogias que sobem aqui para falar de um passado que não existia, uma realidade que não existia, um futuro que, se seguir da forma como eles pensam, também não vai existir. Vamos pensar mais no nosso Brasil e menos na política de vocês no ano que vem. Pensa nas crianças que estão na escola, pensa nos jovens, pensa no futuro do trabalhador brasileiro da forma que está. Se pensarmos só na gente, se pensarmos só na política do ano que vem, não entendemos que uma reforma trabalhista é importante para gerarmos emprego e renda. Com a reforma da Previdência é importante para equilibrar as contas públicas e possamos ter credibilidade novamente para trazer investidores para investir no nosso país, para gerarmos emprego, para gerarmos renda, continuar a inflação em baixa, continuarmos os juros baixando. É assim que nós vamos construir um país mais justo, solidário e com futuro. Não da forma que se colocam as pessoas aqui na tribuna, do Partido dos Trabalhadores especialmente, sempre se preocupar em nenhum momento com o futuro do nosso país, mas se preocupando muito com o futuro político deles. Muito obrigado, presidente.